hoje, então, vamos falar, um pouco, dentro do estudo do Evangelho, sobre essa passagem da transfiguração de Jesus. Nós gostaríamos de iniciar relatando alguns passos que Jesus, como Cristo de Deus, como o governador espiritual do nosso planeta Terra, ele teve de superar, de passar durante a sua missão na Terra, como espírito já puro, evoluído, que teve de passar por essa encarnação no nosso planeta, voltar para um corpo de carne, se submeter a todas as angústias e sofrimentos que o corpo de carne impõe ao espírito, não é? E Jesus, no cumprimento dessa missão, ele passou por algumas etapas, nós podemos relacionar como sendo a primeira delas o nascimento na carne, ou seja, a sua última entrada no corpo físico. A segunda etapa, a confirmação, quando desceu a graça, a resposta divina ao esforço humano que ocorreu com Jesus no momento que ele estava sendo mergulhado naquele ritual do batismo de João Batista, quando se ouviu aquela voz: "Este é meu filho bem-amado", a confirmação do mais alto. Depois, a próxima etapa foram as tentações no deserto, que representam a modificação completa da mentalidade contra a atração dos três maiores vícios da personalidade divisionista, que são o egoísmo, a vaidade e o orgulho. E o Cristo venceu a todas elas em pensamento com facilidade. Aí vem a quarta etapa, que é justamente a transfiguração, a sublimação do corpo físico, após a vitória sobre os vícios, pela elevação das vibrações, purificando definitivamente a carne pelo contato com a divindade e obtendo-se então a manifestação das forças espirituais ou celestiais, que nós vamos explicar com mais detalhe. Então faltam 3 etapas, que seriam a quinta, a união com o Pai, uma união, digamos assim, que foi consagrada na última ceia, quando Jesus, pelo registro do evangelista João, declarou: "Eu e o Pai somos um". A crucificação, que quando ele obteve a consagração na ressurreição, com a vitória definitiva sobre a matéria. E, por fim, a ascensão, no ponto em que o ser conquista o estado espiritual, vencendo a morte, subjugando a inferioridade personalística e se tornando filho de Deus nas esferas mais evoluídas e celestiais. Então, nós temos aqui um panorama dessa missão do Cristo Jesus na Terra. A transfiguração, do que se trata essa transfiguração? O que significa esse termo, não é? O fenômeno, ele resulta de uma transformação fluídica. Nós estamos falando dos fluidos que compõem o universo, que são derivados do fluido cósmico universal, que é um tema que está muito bem explicado em o livro A Gênese, de Kardec. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo e, algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que se distingue nas aparições desse gênero é que elas são geralmente perceptíveis a todos os assistentes, ou seja, veem com os olhos do corpo, precisamente porque se baseiam na matéria carnal visível. Agora, há também as aparições puramente fluídicas, onde não há matéria tangível. Então é importante considerar que as transfigurações elas podem ser classificadas como sendo de natureza mediúnica,
quando são provocadas por um outro espírito sobre o médium, ou de natureza anímica, ou seja, de ânima, da própria alma, como aconteceu com Cristo. Ele mesmo se transfigurou, não foi um efeito provocado por outrem. Então é um fenômeno que certamente revela o nível evolutivo do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. E as transfigurações sempre vão refletir as qualidades e os sentimentos predominantes no espírito. A transfiguração de Jesus, ela está descrita nos evangelhos sinóticos, que são o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Os três descrevem este acontecimento, essa passagem, esse fenômeno. E a transfiguração do Cristo é uma das mais belas cenas narradas no Evangelho, que ocorreu, segundo a tradição, 40 dias antes da crucificação. Então, ela antecedeu em poucos dias a crucificação de Jesus. É um fenômeno claramente explicado pela doutrina espírita, tendo como base as alterações ocorridas nas propriedades do perispírito, como dissemos, as quais se refletem no corpo físico automaticamente. As instruções de João, o evangelista, que é o evangelho à parte aos sinóticos, é o evangelho espiritualizado, o evangelho de João, quanto à missão de Jesus, elas seguiram um caminho diferente dos outros três evangelistas, e por isso, essa passagem no evangelho de João, ela foi substituída por outra, que é a das bodas de Caná. Por isso, João não tocou no assunto, apesar de que ele estava presente no momento em que ocorreu essa transfiguração. Então, pode ser que, justamente pelo fato de João ter presenciado o fenômeno, estava lá pessoalmente, pode não ter querido divulgá-lo por discrição, ou porque, como já havia sido narrado pelos três outros evangelistas, seria inútil ele reviver essa transcrição do evento, que já tinha sido publicado pelo menos 30 anos atrás, pelos evangelhos sinóticos. Então, nos evangelhos sinóticos, o evento ele teria tido lugar cerca de uma semana depois da chamada Confissão de Pedro, quando Pedro revela o caráter messiânico de Jesus. Justamente quando Pedro, pouco antes da transfiguração, ele se afastou de João Batista, se afastou como seguidor de Batista e passou a seguir Jesus. Então, Mateus, no capítulo 16, ele descreve esse trecho da confissão de Pedro nos versículos 15, 16 e 17, onde se lê: disse-lhes, mas vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou Jesus. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondendo, disse-lhe Jesus: feliz és tu, Simão Barjonas, porque carne e sangue não te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então é muito interessante porque Pedro, apesar de que tinha um temperamento forte e impulsivo, como nós notamos nas descrições a respeito das suas ações nos evangelhos, nesse momento, Pedro ele se transforma, ele cede lugar à sua própria condição de espírito elevado, ele busca ali a centelha divina para se manifestar através de si próprio e enxerga o Cristo Jesus nesse momento. Então foi quando Pedro, tendo essa visão do Cristo, trouxe essa confissão para nós e revelou, pela primeira vez, a condição de Jesus, que era esse Cristo de Deus. Então, a transfiguração, na verdade, ela demonstra a grandiosidade do Espírito de Jesus. Mateus descreve no capítulo 17, versículo 2, seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz.
Mas nós vamos escolher a narrativa de Lucas, porque temos Mateus, Marcos e Lucas. Vamos escolher a de Lucas para nós fazermos alguns comentários e, se houver necessidade, nós mencionaremos as demais. Vamos pedir permissão dos irmãos e das irmãs para fazermos a leitura do trecho agora, que está em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 28 até o versículo 36. Então nós lemos: E aconteceu que cerca de 8 dias depois desses ensinos, tendo tomado consigo Pedro, João e Tiago, subiu para orar. E aconteceu que na oração a forma de seu rosto ficou diferente. As roupas dele brancas e relampejantes. E eis que 2 homens conversavam com ele, os quais eram Moisés e Elias, que apareceram em substância e discutiam sobre sua saída, que ele estava para realizar em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam oprimidos de sono, mas conservando-se despertos, viram sua substância e os 2 homens ao lado dele. Ao afastarem-se estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto assim falava, surgiu uma nuvem que os envolvia e aterrorizaram-se quando entraram na nuvem. E da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é meu filho, o amado. Ouvi-o. Tendo cessado a voz, foi achado Jesus só. Eles se calaram e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que haviam visto. Sobre esse trecho, Pedro também revelou na sua segunda epístola, no primeiro capítulo, versículos 17 e 19, ele mencionou também um pouco sobre isso, quando ele disse: Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então Pedro também relatou, brevemente o testemunho que ele pôde dar. Então a narrativa de todos os evangelistas é muito semelhante, mas Lucas é o único que cita 3 pontos interessantes: a oração de Jesus, o sono dos discípulos e o assunto conversado com os desencarnados, com Moisés e Elias. E a narrativa começa dizendo que Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago maior e João e os levou à parte. Então Jesus permitiu revelar a pureza do seu perispírito apenas a alguns dos discípulos. Foram esses 3 que particularmente o acompanharam em outras circunstâncias importantes, por exemplo, na cura da filha de Jairo e na oração do Getsêmani. Eram esses 3 sempre presentes ao lado de Jesus, e Paulo, em sua carta aos Gálatas, faz menção a esses como sendo as colunas da comunidade, dando a esses 3 apóstolos um tratamento especial. É possível que entre os demais colegas desse colégio apostolar de Jesus tenham sido esses 3 poderosos médiuns de efeitos físicos, doadores incomuns de ectoplasma, de energias magnéticas. Por isso Jesus os utilizava também em suas missões, como doadores, como recursos, para que ele pudesse usá-los e auxiliar os seus objetivos. Então, com esses 3, Jesus subiu ao monte, ou como disse Lucas, os elevou a um alto monte. Então não se identifica qual é o monte. Por que então nós dizemos que foi a transfiguração do Tabor? Na verdade, haviam 2 montes possíveis disso ter acontecido, o Monte Hermon e o Monte Tabor. Só que o Monte Hermon
ele se encontra a 2.800 metros de altura e foi até perto lá do local da confissão de Pedro em Cesareia de Felipe. Mas objeta-se que é um monte coberto por neve permanente, situado numa região pagã, e dificilmente seriam encontrados no dia seguinte no sopé com uma multidão a esperá-los, como aconteceu. Nós não lemos, né, a sequência da narrativa, mas então já se descarta esse Monte Hermon por essa pouca possibilidade, né, que daria a veracidade dos fatos. Então se prefere dizer que foi no Monte Tabor, de apenas 560 metros de alturas. Além dessas razões, alegam os evangelistas Mateus e Marcos que seriam 6 dias apenas suficientes para eles retornarem a Galiléia. Agora, numa interpretação espiritual, houve uma, na verdade, quando se diz, né, quando Lucas diz que Jesus os elevou até o monte, se trata de uma elevação das vibrações. Por isso, na verdade, não era nem preciso citar qual foi o monte, como não foi citado realmente, porque tratou-se de uma elevação do espírito, né? Jesus os elevou, ou seja, Jesus os conduziu a um momento de elevação espiritual. É como no Sermão do Monte, né? Jesus subiu ao monte e falou, quer dizer, elevou as suas vibrações e depois se dirigiu aos nossos espíritos eternos. Então chegam ao cume, Jesus se põe a orar, como disse Lucas, e se transfigura. Só que Mateus e Marcos usam o termo que Jesus havia se metamorfoseado, que exprimiria uma transformação de sua forma exterior. Por que Lucas evita o termo metamorfose e diz que Jesus revestiu-se de outra forma? Talvez porque os pagãos a quem ele se dirigia poderiam supor que essa metamorfose fosse como na mitologia, né? Como ocorreu várias vezes nas descrições mitológicas. Mas essa transfiguração, essa transformação se operou no rosto, tomou outra forma o rosto de Jesus. E Mateus diz que ele resplandecia como o sol, então deve ter sido um fenômeno realmente maravilhoso de se testemunhar, né? E as vestes se tornaram brancas como luz, ou brancas como nenhum lavandeiro seria capaz de alvejar, como descreveu Marcos, ou brancas e relampejantes, como citamos Lucas. Então o Cristo estava sendo revelado ali, o seu espírito em todo o seu resplendor relampejante, porque na verdade é isso, né? Nós podemos imaginar que Deus é luz, mergulhar em Deus é mergulhar na luz. E o Cristo é a mais perfeita manifestação de Deus, não é o Deus absoluto, mas é a mais pura manifestação de Deus que nós conhecemos, ou que ouvimos falar. Mateus e Marcos falam, então, que os convidados de Jesus, Pedro, Tiago e João, falaram em uma visão, ou seja, eis que foram vistos Moisés e Elias, enquanto Lucas apenas anota que dois homens que eram Moisés e Elias conversavam com Jesus. Então é interessante isso, né? Lucas identifica uma conversa e Mateus e Marcos identificam que houve uma visão. Então, de qualquer forma, temos aí a comprovação da imortalidade do espírito, sobrevivente à morte do corpo físico. É uma comprovação evidente, porque eram dois espíritos já desencarnados há muito tempo. Moisés, o libertador e legislador dos israelitas, servo obediente e fiel de quem? De Iavé. E quem era Iavé? Iavé, Jesus, porque se grafava YHWH, o tetragrama sagrado, que é o Yoshua. Iavé, Jesus, tudo a mesma coisa,
porque para os antigos o Deus era Yahvé, mas na verdade era Jesus, o governador espiritual da terra, que, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, aqui esteve em nossa região cósmica antes do planeta ter sido formado para justamente planejar as bases celestiais, né, cósmicas para o nosso planeta nos receber. Então lá estavam Moisés, servo fiel de Yahvé, de Jesus, e Elias, um médium fantástico, o mais valoroso e adiantado intérprete do pensamento de Yahvé, do pensamento de Jesus à época de Moisés. Então foi um encontro sublime com o mestre radiante, na plenitude do seu espírito, dando continuidade à lei e aos profetas, como ele havia dito: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então nós vemos assim que Elias permanecia ligado a Moisés naquela antiga aliança, na qual Moisés era o legislador e Elias um grande profeta, um grande médium, mantendo essa aliança intacta. Ou seja, a presença de ambos no Tabor era justamente para testemunhar que a missão do Cristo renova e faz o coroamento dessa antiga aliança, essa aliança com Deus. Então agora vinham ambos encontrar Yahvé, Jesus, só que aniquilado sob as vestes da carne, ou seja, Jesus não estava na sua plenitude como espírito, estava na carne. Então ele vem e revela-se, ou seja, sai da carne, mostra seu perispírito resplandecente como o sol, porque a luz realmente ela é indicativa da pureza do perispírito, da pureza espiritual, né? A gente ouve muito isso na literatura espírita, que à medida que o espírito purifica-se, purifica o seu perispírito, ele se torna mais etéreo e mais resplandecente. E assim que os espíritos evoluídos são vistos, e muitas vezes são vistos por nossos irmãos católicos e são identificados como santos, o que não tem o menor problema, não está errado, mas a explicação do fenômeno é justamente essa irradiação luminosa do perispírito dessas entidades espirituais mais evoluídas. Então, a presença de Moisés e Elias era para trazer a Jesus uma garantia de amizade e de fidelidade aos seus serviços, principalmente naqueles momentos difíceis que se aproximavam, né? Porque daí 40 dias Jesus já estaria crucificado. Então, o que nós temos aí, meus irmãos, minhas irmãs, é o relato de uma verdadeira, entre aspas, sessão espírita, uma sessão mediúnica, realizada por Jesus em plena natureza, a céu aberto, e confirmando que aquelas proibições mosaicas, a proibição de evocar os mortos, formuladas, né, pelo próprio Moisés que estava ali presente, não se referiam a esse tipo de sessão. Referia-se às suas proibições a consultar espíritos de mortos sobre problemas materiais, adivinhos, adivinhação de futuro, curiosidades. Aqui era uma situação totalmente diferente, porque a proibição de Moisés era para a manifestação de espíritos com pouca ou nenhuma evolução, espíritos atrasados. E tanto era assim que era considerado médium presunçoso aquele que pretendesse falar em nome de Yahvé sem ser verdade. Olha o que nós encontramos num dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, no Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar,
ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Quer dizer, aquela coisa cruel e taxativa da lei mosaica, mas havia aí a proibição e a condenação do uso do canal mediúnico para a manifestação de entidades atrasadas com vistas a se tirar proveito para si ou sobre as outras pessoas. Mas para conversar com entidades evoluídas, jamais Moisés haveria de ter condenado, e porque ele mesmo conversava assiduamente com Yahvé, porque ele era médium de Jesus, médium de Yahvé. Então, agora ele estava numa posição invertida. Estava Jesus encarnado e Moisés desencarnado, manifestando ali ao seu lado. E a presença de Elias é interessante, porque Jesus afirmou categoricamente que Elias havia reencarnado na pessoa de João Batista. Isso está em Mateus, no capítulo 11, versículo 14. Então, esse episódio da transfiguração, ele se passa depois da decapitação de João Batista, ou seja, João o Batista já havia sido morto, desencarnado, e ao retornar ao plano espiritual, ele assumiu novamente o seu perispírito, a forma e a personalidade de Elias. Ou seja, ele assumiu uma forma de uma encarnação anterior, o que é fato comum, porque nós temos isso explicado em O Livro dos Espíritos e vários outras obras de cunho mediúnico, onde muitas vezes o espírito mais evoluído, ele pode escolher a sua forma perispirítica, qual personagem que ele quer representar ali, que ele quer se manifestar conforme ele fora, né, em outras encarnações. Então nós entrevemos essa resposta, que Elias, esse espírito, que foi João Batista já decapitado, ele quis recordar o tempo em que, quando sob as vestes carnais de Elias, foi o espírito fiel e ardoroso servidor e médium e intérprete do próprio Jesus, quando este respondia pelo nome de Yahvé. Então, quanto à percepção da presença de Moisés e de Elias por parte dos apóstolos, ela pode ser... Aí nós temos duas alternativas. A percepção da presença de Elias e Moisés pode ter sido catalogada como uma vidência mediúnica ou como materialização espiritual que independe da faculdade de ver espíritos. Então isso é muito interessante, porque há passagens de Jesus durante as suas curas, durante certos episódios, que nós podemos questionar, mas isso foi uma percepção mediúnica ou foi uma materialização, foi algo que se percebeu no campo da vidência, da audiência, ou realmente o espírito estava ali materializado? Mas o fenômeno foi tão nítido que Pedro chegou a pedir, né, ao Senhor para construir uma tenda, um tabernáculo, para poder abrigar esses visitantes. Então, nesse sentido, se fala mais a favor de uma materialização dos dois emissários do povo hebreu. E vem aí uma pergunta: como é que teriam os discípulos reconhecido Moisés, já que ele viveu 1.500 anos antes, e Elias, que viveu 900 anos antes, se não havia retrato, não havia, né, nada que pudesse caracterizá-los, estátuas, nenhuma forma, e isso era inclusive proibido, né, fazê-lo, mas nenhum dos evangelistas afirmou que os discípulos reconheceram. Lucas, em sua frase informativa, ele diz que viram dois homens, ou seja, Pedro, Tiago e João viram dois homens. Depois esclarece por conta própria, eram Moisés e Elias. Nós podemos talvez deduzir que essa informação chegou depois pelo próprio Jesus, porque como Yahvé os conhecia muito bem, sabia muito bem quem eles eram,
E essa dedução pode tanto ser verídica que logo depois que eles desceram do monte, nós não temos essa descrição aqui agora, isso seria nos capítulos seguintes, a conversa entre eles girou precisamente sobre a vinda de Elias antes do ministério de Jesus e como poderia vir se ainda estaria no espaço. Jesus explicou o processo da reencarnação. Elias já veio e vocês não o reconheceram. Então, em Lucas, nós encontramos também uma outra indicação muito interessante, que talvez possa ajudar também a lançar uma luz sobre o episódio. Porque ele diz, Lucas, que os discípulos estavam oprimidos pelo sono, mas conservaram-se plenamente despertos. Isso não acontece no desdobramento, que a gente costuma dizer quando o espírito sai do corpo durante o sono? Então isso pode explicar que o episódio se passou todo ele no plano espiritual, ou no plano astral, no plano mental. Eles estavam em sono, ou seja, fisicamente em transe mediúnico, com o corpo adormecido, mas se mantinham despertos justamente por causa do fenômeno do desdobramento, despertos e conscientes. Então, o que de fato eles teriam visto não seria o corpo físico de Jesus modificado, mas a forma espiritual de Jesus, do Mestre, e ao seu lado as formas espirituais de Moisés e Elias. Mateus e Marcos também parecem indicar que Pedro fala também na presença de Moisés e Elias, mas Lucas esclarece que ele só se manifestou depois que eles desapareceram. E o Pedro, muito impulsivo e extrovertido, não conseguiu ficar calado, como dissemos, né? Ele talvez não soubesse o que dizer, propôs lá construir 3 tendas, e aí nós perguntamos qual a razão das tendas, porque já era noite, mas quantas vezes Jesus dormiu ao relento sem que Pedro se preocupasse, né? Então alguns interpretadores perguntam se essa expressão construiu tendas não seria apenas um eufemismo, significando permanecer por lá. Vamos construir tendas, ou seja, vamos ficar por aqui. Pode ser. Não mais voltar à planície, né? Não mais descer. É uma hipótese lógica e forte. Seja como for, Pedro não obteve resposta. Ele estava ainda a falar quando os envolveu ou literalmente cobriu a todos uma nuvem. Mateus fala de uma nuvem de luz. E os 3 jogaram-se de rosto no chão, aterrorizados com aquela nuvem, né? Nas Escrituras, a nuvem era um sinal da presença de Yahvé. Olha o que está escrito, por exemplo, no Êxodo. E quando Abraão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, estes olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então havia esses indícios, né? Temos esses indícios aí do Antigo Testamento, em que a nuvem indica a presença do Cristo, de Jesus, de Yahvé. Mas pode surgir uma outra interpretação que contradiz um pouco essa hipótese de haver se passado a cena no plano espiritual, e a nuvem poderia ser, na verdade, o ectoplasma liberado pelos médiuns que serviu para a materialização dos espíritos. É aquilo que nós falamos lá no começo. O ectoplasma desses discípulos de Jesus e do próprio Jesus, auxiliando a que pudesse ser percebida, né, a materialização de Moisés e Elias. Então nós vemos aí, né, com tudo isso que nós falamos, que não se tem uma certeza de como é que o fenômeno ocorreu de fato. Se ele foi num campo material, onde através da liberação de ectoplasma houve a aparição, né, que nós temos essa palavra aparição no vocabulário espírita, que o Kardec anotou nas obras da codificação, como sendo um fenômeno que qualquer pessoa consegue perceber, não precisa ser médium. Então foi uma aparição ou foi
um fenômeno ocorrido no desdobramento dos discípulos, pelo campo mediúnico dos discípulos que estavam lá presentes. Na verdade, isso não importa muito, porque o que se quer aqui é mostrar que Jesus revelou a sua condição de espírito hiperevoluído para esses seguidores, esses seus discípulos. Por quê que havia esse tipo de acontecimento onde o mestre fazia certos fenômenos incríveis, vamos dizer assim, mas mostrava só para poucas pessoas, né, uns escolhidos? Porque a maioria não iria compreender. Se ele falasse para uma multidão, mostrasse para uma multidão, provavelmente as pessoas iam ficar aterrorizadas, espantadas. E esses tinham condição de conhecer melhor, né, aqueles segredos, aquilo que não pode ser revelado para todos por falta mesmo de condição de interpretação, e eles haveriam de dar o testemunho mais tarde, explicar quem era o Cristo, na verdade. Ou seja, quando nós recebemos o testemunho para o nosso coração, o que acontece? A nossa fé fica plenamente revigorada. Muitas vezes acontece isso conosco quando chegam até nós, quando nós temos mérito, né, certas revelações mediúnicas ao longo da nossa vida aí no empenho junto à doutrina espírita. Então, os espíritos às vezes nos fazem certas revelações não para nos agradar, para nós sermos privilegiados diante de outras criaturas, mas para que isso fortaleça a nossa fé e nós sejamos também emissários de Jesus, não é? Defensores da Boa Nova. Então, esse fenômeno da nuvem, ele aconteceu e foi descrito também, atestado por Lucas no livro de Atos, quando ele fala da dispersão do ectoplasma para a materialização do corpo astral de Jesus depois da ressurreição. Então, nessa circunstância que está descrita em Atos, do capítulo 1, versículo 9, 2 outros espíritos aproveitam esse ectoplasma, materializam-se e conversam com os discípulos lá, boquiabertos, né? Dizendo para eles irem fazer, né? Continuar seus afazeres, e depois eles desaparecem. Então, nós interpretamos isso nesse campo do fenômeno da possibilidade da aparição ou da materialização através do ectoplasma. E quando a nuvem os cobriu, lá no Tabor, foi ouvida uma voz. A voz é a tal da voz direta. É quando um aparelho fonético é materializado, usando-se o ectoplasma, e o espírito se comunica através dele e faz o som audível para qualquer pessoa ocorrer. Particularmente, devemos confessar que nós já presenciamos fenômeno de voz direta em reunião semiluminosa de materialização ou de ectoplasmia na nossa casa espírita há, 15, 20 anos atrás, através do médium Enio Wendling. Então, nós testemunhamos esse tipo de acontecimento. Aqui foi um fenômeno grandioso, onde havia uma nuvem e vem aquela voz direta, provavelmente um espírito mais evoluído ainda que Jesus, a dizer: "Este é meu filho amado que me alegra". Então, é a tal confirmação, aquela etapa que nós descrevemos lá no começo, né? Que vem fortalecer a missão de Jesus. E isso é um fenômeno que aconteceu lá durante o mergulho do Batista, não é isso? Quando aparece uma luz que foi interpretada pela Igreja Católica como sendo uma pomba, mas uma luz, um fenômeno que demonstra a presença de um espírito, e a voz direta vindo do mais alto por esse fenômeno de ectoplasmia da voz direta, fazendo com que todos que estavam ali presentes ouvissem e não apenas os médiuns. Marcos descreveu que tudo havia voltado à normalidade depois que passou aquele fenômeno. E Mateus anota que eles permaneceram amedrontados. Foi quando Jesus, tocando-os, mandou-os levantar
dizendo: não tenham medo. E eles, ao se levantarem, viram apenas Jesus já no seu estado físico normal, ou seja, o fenômeno da transfiguração, daquela luminosidade, da presença dos dois companheiros de Jesus lá, os auxiliares Moisés e Elias, já haviam desaparecido, né? O ectoplasma se foi, ou o fenômeno no desdobramento se encerrou. Então, Lucas informa que essa impressão causou, né? Que a impressão causou nos três esse amedrontamento, mas Jesus pediu que eles nada dissessem a ninguém por aqueles dias. Foi mais ou menos uma ordem de Jesus, né, dada aos três. Mateus anota assim: a ninguém conteis esta visão. Porque, e ainda anota um prazo, né? Jesus diz assim: até que o Filho do Homem se levante dentre os mortos, ou seja, até que ele seja ressuscitado. Por quê? Era um sigilo necessário devido à incompreensão e falta de preparo dos homens sobre o fenômeno. Porque quando você não conhece direito o que está acontecendo, a tendência é você dar um relato totalmente errado, com interpretações falsas ou com, vamos dizer assim, má interpretação, né? Com um desvio da realidade. Então Jesus percebe que haveria necessidade de haver maior crescimento, né? Progresso espiritual desses espíritos antes deles saírem revelando essa visão, o que teria acontecido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa lição da ressurreição de Jesus, ela também estava sendo transmitida. Ou seja, quando Jesus fosse crucificado, esses apóstolos, eles recordariam dessa cena da transfiguração e não iriam perder a fé. E quando Jesus retornasse materializado, eles teriam melhor compreensão do fenômeno. Portanto, o episódio da transfiguração é um dos pilares fundamentais da nossa mística cristã, uma das provas basilares da realidade do mundo espiritual, que somos todos nós, não é? Um microcosmo, ou seja, uma redução finita num macrocosmo infinito. Nós apenas como um pontinho ali, né? E muita coisa incompreensível ainda ao nosso intelecto tão personalístico, mas que nós recebemos essa graça do nosso Cristo Jesus, a mostra de quem era esse seu espírito tão evoluído, e podemos guardar nesse episódio esta revelação cara a todos os nossos corações, para nós termos um pouco do entendimento de quem foi, na verdade, qual é a distância que nós temos ainda tão grande desse Cristo Jesus. Nós esperamos que a forma como nós descrevemos aqui esse fenômeno da transfiguração tenha sido proveitosa para todos que nos ouviram, irmãos e irmãs do campo material e do campo espiritual, e agradecemos imensamente ao bondoso convite dessa casa espírita que fisicamente está tão distante de nós, que estamos aqui em Belo Horizonte, mas que a tecnologia nos coloca tão próximos, né? A tecnologia e o amor de Jesus. Muito obrigado, muita paz a todos.